Ajuda-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Salmos 85, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem se assentar. Não tornarás a vivificar-nos. Esse Salmo 85, ele foi escrito em um contexto onde Israel, meus amados irmãos, estava retornando do exílio. E a razão pela qual Israel havia sido enviado para o exílio foi em função do seu pecado, em função da apostasia, do desvio da palavra de Deus, em função da idolatria, até o ponto de Israel rejeitar ao seu Deus e começar a servir a outros deuses. Esse salmo aponta que mesmo após o retorno do exílio lá na Babilônia, o povo de Israel estava ainda com um peso no coração. O povo de Israel parecia que o perdão de Deus, embora tivesse sido imputado nos corações deles, eles sentiam que Deus ainda parecia estar irado com eles, a ponto deles clamarem e dizerem: Senhor, tornarás a vivificar-nos? O Senhor vai tornar a nos dar vida, Senhor. O Senhor vai tornar a nos dar a alegria que nós tínhamos. Senhor, por favor, nós estamos aqui dependentes da tua salvação e da tua misericórdia. Israel estava sofrendo, mesmo após a volta do exílio, em função dos seus pecados. A terra ainda sofria os efeitos do juízo de Deus, havia muita seca, haviam colheitas ruins, pobreza. Havia muita oposição forte por parte dos inimigos que estavam ao redor de Israel. A glória da nação parece que havia se dissipado, eles ansiavam por ver o retorno ao trono de Israel de um dos descendentes de Davi. Então eles clamam e dizem: Senhor, torna, por favor, a nos dar vida. Restaura a nossa alegria. O Salmo refletia exatamente esse momento. Deus já havia mostrado favor a eles no passado, trazendo de volta do cativeiro, mas o povo agora clamava a Deus por um segundo avivamento. O Senhor precisa nos avivar, Senhor. O Senhor precisa nos dar alegria, Senhor. O Senhor precisa nos fazer ser novamente quem nós éramos. Irmãos, tal como Israel no passado, eu não tenho medo e não tenho ressalvas a dizer que nós hoje, Igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo um dos períodos mais podres e miseráveis da história da igreja no nosso país. Tal como a nação de Israel precisava de alegria, de vida, de ser reavivada, a igreja do Senhor Jesus precisa hoje em nossos dias do mesmo avivamento. Basta olharmos para a realidade do evangelho no nosso país. O que nós encontramos no seio das igrejas? Mundanismo explícito. Os cultos hoje foram transformados em um palco de espetáculo. As pessoas vão em busca de um espetáculo pirotécnico, luzes, fumaça. É isso que atrai. A adoração espontânea de um coração que se curvava diante de Deus, arrependido, que lançava cinzas nas cabeças, que rasgava as suas vestes em humilhação diante de Deus, está sendo substituída por um bando de crentes prepotentes, que estão se levantando para querer ordenar a Deus e dizer que eles são os melhores que já pisaram na face da terra. Rejeição clara da autoridade das Escrituras.
Os pregadores hoje que atraem as multidões são aqueles que estão dizendo: a gente precisa atualizar a Bíblia, a gente precisa contextualizar a Bíblia. Isso aqui era para uma cultura passada, isso não é para a gente. E com esse mundanismo entrando dentro das igrejas, porque a gente precisa abraçar todo mundo, e aí passa a ser exaltado a rejeição das escrituras, quando se coloca essa teologia relacional barata, em que começa a dizer: Deus te ama do jeitinho que você é, venha, Ele te ama, venha como estás. Deus não está preocupado com o que você faz na tua vida, Ele só quer o teu coração. E hoje a gente vê dentro das igrejas a defesa do aborto, a gente vê a defesa na igreja da homossexualidade, a gente vê as agendas de ideologia de gênero, LGBTQIA+, sendo exaltadas. A gente vê hoje pastores pregando de salto alto. Ai, irmãos, o que é isso? Onde é que a gente vai chegar, irmãos? A liderança que hoje está sobre as igrejas é carnal. Hoje os pastores estão sendo nivelados com seus bens materiais. Tem pastor que chega com a sua BMW no culto, estaciona, desce com seu óculos de último lançamento, com as suas roupas de grife. Passam a ser exaltados, adorados, como se fossem esses coachings dos últimos tempos, a serem seguidos. A palavra deles é lei. Vivem em mansões, andam em jatinhos, enquanto o povo sofre as misérias de um país que está com a sua economia em frangalhos. E o que dizer da membresia dessas igrejas? Uma membresia inflada por gente com seus pecados de estimação carregando-os. Com a mesma alegria, unção, porque os termos hoje, as palavras são até fabricadas, muito se fala de unção, de fogo ou glória. Até o tom das roupas hoje passa a ser tido como espiritualidade. A nossa igreja é a casa onde você deve vir. Veja, os tons de roupa, todos eles alinhados, a cor da pele. Venha, você que é branquinho, para o nosso lado, alvo mais que a neve. Os mais moreninhos, como esse que vos fala, não são tão abençoados assim. E a gente vê gente se prostrando e dando ibope a esse evangelho nojento, barato, de segunda categoria, que está sendo pregado no púlpito de muitas igrejas. Não se fala mais de arrependimento. Não se confronta mais o homem com o pecado. Eu quero ter a igreja cheia, venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Ai, irmãos, Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. O Senhor trouxe à nação de Israel vários avisos. Os profetas se levantaram. O que dizer de Oséias, o que dizer de Amós, o que dizer de Obadias, o que dizer, irmãos, de Joel, não esse que vos fala. O que dizer de Isaías, de Jeremias e de tantos profetas que vieram e anunciaram e disseram: arrependam-se, arrependam-se. Vocês estão deixando o Deus dos deuses, vocês estão abandonando o nosso Senhor, e a mão do Senhor virá, e a mão do Senhor será sentida. Mas os avisos não foram ouvidos. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento. É necessário, é urgente. É urgente, é necessário. Porém, avivamento não é um evento emocional. Não é uma convocação para você ir para uma concentração com um dia marcado. Quem somos nós para marcar a agenda de Deus? Quem somos nós para estipular que tal dia Deus virá e fará uma obra? Quem tem o domínio da agenda é Deus, amém ou não?
É Ele que determina, é Ele quem marca a hora. Mas eu só posso te dizer de uma coisa: nós precisamos de um avivamento. É urgente, é necessário. Oh, meus amados irmãos, com Israel foi assim. Israel vivia um ciclo de queda e se levantar. Leia o livro de Juízes. Após a morte de Josué, o povo passa a fazer o que bem entendia. E a Bíblia diz que eles começavam a apostatar da fé, se afastar dos caminhos do Senhor, começavam a fazer o que vinha na telha, caíam em apostasia, desvio da fé. O Senhor permitia que o inimigo viesse e oprimisse eles, até que eles se arrependessem, clamassem por um libertador. Deus enviava um libertador, e foi assim. Deus enviou Débora, Deus enviou Gideão, Deus enviou Sansão, Deus enviou Baraque, Deus enviou tantos outros, Eude, Jair, Sangar, Samuel. Mas o povo bastava ter melhorado da situação, se afastava do Senhor novamente, caía em pecado, caía em declínio, o Senhor permitia opressão, o povo vinha, os oprimia, eles caíam na real, clamavam: Senhor, nos perdoa, nos manda um libertador. O livro de Juízes é essa ladainha. Veio o período dos reis, não foi diferente. Em cada um dos reis que reinaram sobre Israel ou sobre Judá, o povo, com a sua tendência pecaminosa de se afastar, de querer alargar os caminhos, de querer alargar as cordas, de fazer o que bem entendiam, Deus levantava os profetas que vinham, exortavam. E era necessário que Deus enviasse opressão, permitisse que os inimigos viessem, os dominasse, os conquistasse, para que eles se arrependessem e pedissem perdão. Eu não sei se Deus vai fazer isso, mas eu acredito que Deus pode fazer isso com a gente. Se a gente não se consertar enquanto é tempo, irmãos, se não clamarmos por um avivamento que é urgente e necessário, tal como foi com Israel, nós sofreremos hoje, igreja do Senhor. Quais são as características de um genuíno avivamento? Não tem avivamento sem não ter retorno, volta a essa palavra. Essa palavra. É por isso que eu clamo a Deus, e custe o que custar, enquanto Deus me der fôlego, enquanto Deus me der vida, enquanto eu aqui estiver, desse púlpito, eu vou continuar exortando vocês, não com palavras fabricadas, aprendidas, em quem sabe um encontro que eu vou ter com coachings, pastores, palavras e estratégias de crescimento, como amaciar o ego da tua igreja, como amaciar a cabecinha das tuas ovelhas, para que você possa encher a tua igreja, enquanto Deus me der fôlego, enquanto eu aqui estiver. É essa palavra que será pregada. Não há avivamento sem a palavra do Senhor. Não há avivamento com qualquer pose, com qualquer expressão, com qualquer pretensão de querer inventar. Eu sou espiritual por legalismo ou por qualquer outra coisa que não seja por intermédio dessa palavra. Ezequias promoveu uma limpa no templo do Senhor, na nação de Israel. Quebra esses ídolos, quebrou. Jogou cinza sobre as suas cabeças. O rei Josias redescobriu a palavra de Deus, que estava perdida dentro do templo. Os rolos passaram a ser lidos, o povo teve que se prostrar e teve que obedecer a essa palavra, e é essa palavra que vai continuar dominando a IBEG. Eu posso ouvir amém ou não? É essa palavra. Se todo verdadeiro avivamento vem pelo resgate da palavra,
e por uma ação genuína do Espírito Santo, confrontando a gente com os nossos pecados e nos levando a um arrependimento. Se foi assim com Israel, será assim com a igreja do Senhor. Será assim com a igreja do Senhor. Eu vou hoje rapidamente te apresentar 4 razões pelas quais o avivamento é urgente. Hoje a palavra é urgência. Qual é a palavra hoje? Eu não ouvi. Domingo que vem vai ser porque ele é necessário. Hoje veremos porque ele é urgente. Primeiro, se você gosta de anotar, anote. Se não, depois, eu acredito que a mídia vai fazer o recorte da mensagem e vai deixar lá. Espero que façam. O avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é iminente. Vai rimar, tá bom? Eu gosto de rima. O avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é iminente. O avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é iminente. Está chegando, irmãos. Bota tuas barbas de molho, meu irmão. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele também vai semear. O pecado provoca a ira de um Deus santo, e o seu juízo é uma realidade iminente. Da mesma forma que Deus enviou Isaías, Jeremias, Oséias e tantos outros profetas, alertando sobre o pecado, a idolatria e a injustiça social, e não deram ouvidos, o Senhor está mandando também os seus profetas. Eu não quero me orgulhar, não quero me ensoberbecer, mas eu estou aqui hoje e eu não posso descartar a vocês. Deus me mandou hoje pregar isso a vocês. Eu não estou me colocando como Deus, mas eu estou lhes anunciando a palavra de Deus. Veja o que diz no 2º livro de Crônicas 36:16. Em 2º livro de Crônicas 36:16 diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus. O que eles fizeram? Zombaram. Desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Enquanto continuarmos zombando, brincando, escarnecendo e levando a nossa vida cristã de qualquer jeito, achando que nós escolhemos a forma como nós queremos servir ao Senhor e brincando com o pecado, vai chegar um momento como chegou para Israel, em que não vai ter mais remédio. Por isso que o avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é iminente. O resultado por zombarem, desprezarem, escarnecerem foi a destruição de Samaria, mais tarde, posteriormente, a destruição de Jerusalém. O avivamento é o único remédio de Deus, o remédio que Ele te oferece hoje, para que não seja tarde demais amanhã. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quando a igreja se mistura com o mundo e perde a sua distinção, nós estamos atraindo o juízo disciplinar de Deus sobre nós. Sabe por que eu digo que o juízo é iminente? Porque nunca tivemos mais crentes do que nós temos hoje em nosso país. Você sabe quantos se apresentam como evangélicos diante do censo no nosso país? Entre 30% e 40% de crentes nós temos nesse país, que se apresentam como cristãos, como evangélicos. Agora eu te digo, em que melhorou? Em que melhorou o nosso país? Não era para ter melhorado? Se a gente tem gente se convertendo, se tornando cristão, e se nós estamos vivendo como sal e luz, é para esse país estar melhorando, irmãos. Nunca houve tanta corrupção no nosso país como nos últimos tempos, envolvendo gente que se diz cristã. Nunca houve tantos pecados sexuais em nossos dias, isso envolvendo gente que se apresenta até como pastor. Nunca se houve tantos escândalos sexuais no nosso país como nos últimos tempos. Nunca houve tantos divórcios no Brasil como nos últimos tempos, com gente que se apresenta como cristão.
Escândalos têm envergonhado o nome de Cristo diante dos ímpios, igrejas cheias de incrédulos, gente batizada, igreja que não tem mais poder, porque se tornou amiga do mundo. E o pecado impera dentro da igreja. Juventude evangélica vivendo como mundanos. Saem da igreja e vão para os motéis, vão se relacionar sexualmente, têm vida marital como se fossem casados. E no domingo estão aqui levantando as mãos e cantando, estão se drogando, estão nas suas reuniõezinhas, fumando seus narguilés, os seus cigarrinhos eletrônicos. Estão nas bebedeiras desse mundo, estão fornicando, estão sendo imorais, lascivos. Mas no fim de semana estão nas igrejas, repletas. E as igrejas passam a ter tolerância com esses pecados ditos menores. E o que são os pecados ditos menores? A fofoca, a maledicência, as rodinhas, onde se formam nas rodinhas, ali quem sabe os motins, os papinhos furados contra outro, os bullings, as revoltas. Tudo isso a gente começa a tolerar, as insubordinações e tantas outras coisas. Irmãos, conspiração, avareza, dissimulação não são pecados menores, porque pecado para Deus é pecado. E continuarmos tolerando isso dentro das igrejas é brincarmos com fogo. Sabe o que diz em Lucas 12, 2 e 3? Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Você pensa que Deus não está vendo as suas conversinhas furadas lá no seu trabalho? As falcatruas, os seus planos maquiavélicos que você tem feito no seu trabalho, nos cochichos, nos gabinetes, como é que a gente vai ganhar dinheiro, como é que a gente vai enganar, como é que a gente vai mentir. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo os seus encontros por aí? Lascivos, ocultos, pecaminosos. Você acha que Deus não está vendo isso? A Bíblia diz que tudo que está sendo feito, oculto, encoberto, um dia será descoberto e lançado nos telhados. Irmãos, precisamos de um avivamento, é urgente. Sabe por que é urgente? Porque o juízo de Deus é o quê? Iminente. Em Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Segundo lugar, primeiro, vocês estão comigo? Em primeiro lugar diz que o avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é o quê? Em segundo lugar, o avivamento é urgente, porque a frieza espiritual avança silenciosamente. Sabe por que você precisa clamar hoje por um avivamento? Porque a frieza espiritual, ela avança silenciosamente. Você fala, não, vai mudar, isso vai melhorar, é só um momento. É só um desânimo normal, natural, mas vai melhorar, vai melhorar. A frieza espiritual avança silenciosamente. Quer que eu ore por você agora? Quer completar a obra? Liga o ventilador. O que você está querendo? Deixa eu impor as mãos na sua cabeça agora aqui. É sério? Eu vou orar por você. Já basta? Tá bom? Não? Amém. Em primeiro lugar, eu disse que o avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é o quê? Mas em segundo lugar eu disse, o avivamento é urgente porque a frieza espiritual avança silenciosamente. Você está passando por um tempo de frieza espiritual? Foi um custo para você estar aqui hoje? Você começou a pensar, já não fui um, já não fui dois,
eu estou mesmo. Vamos completar o terceiro, o quarto. Ninguém me sentiu falta naquele ministério em que eu... deixa para lá, começou a esfriar. É assim, avança silenciosamente. A igreja de Laodiceia está lá em Apocalipse 3, 15, 17. A igreja de Laodiceia era a igreja rica. E sabe o que eles diziam? Nós somos ricos, nós somos poderosos, nós temos tudo. E o Espírito veio e advertiu dizendo: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. A igreja de Éfeso foi exortada: olha, lembra onde foi que você caiu? Volta à prática do primeiro amor. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. O avivamento é urgente. Primeiro porque o juízo é iminente. Arrependei-vos. Arrependei-vos em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está te incomodando, se arrependa enquanto é tempo. O avivamento é o remédio de Deus. Volta a essa palavra. Clama ao Senhor, se curva diante dEle. Clama que o Espírito Santo te encherá, te moldará e te tornará a te dar alegria, que é fruto do Espírito. Amém ou não? Mas em nome de Jesus, o avivamento é urgente porque a frieza espiritual avança silenciosamente. Sansão não percebeu, mas ele foi se afundando no pecado, foi desobedecendo a Deus aqui, um pouquinho mais ali. E quando ele foi perceber, a sua soberba era grande, né? Daqui a pouco a Dalila vai falar de novo: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Eu vou me levantar e vou fazer desses filisteus como se fossem bonecos. E a Bíblia diz que o pecado que foi avançando silenciosamente e a frieza espiritual no coração de Sansão fez com que no último momento, quando Dalila disse: Sansão, os filisteus chegaram, ele não sabia que o Espírito Santo já não estava operando na vida dele, por conta de que ele não permitiu a esse Espírito Santo de agir na vida dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo hoje? Não apague o Espírito, não apague a voz do Espírito. Não apague a voz que sussurra aos teus ouvidos. Levanta, acorda. Não dá ouvido para os que os outros estão falando. Levanta, acorda, sai dessa frieza. Aquece o teu coração, volta para a palavra. É por Deus, não é pelos outros. É por Deus, não é pelos outros, é por Deus. A igreja pode manter muitas vezes a sua liturgia, a sua doutrina, até a sua rotina, mas perder completamente a sua sensibilidade espiritual. Você pode estar metido em todas as atividades dessa igreja e o seu ativismo talvez esteja mantendo em você a suposta pretensão de dizer: eu estou bem com Deus. Veja, eu não faltei na última tarefa dos vagalumes. Eu não faltei no último ensaio do louvor. Eu não faltei na minha responsabilidade na IBD. Eu não faltei na última quarta-feira de oração. E você, pelo seu ativismo, quem sabe pode estar querendo se justificar diante de Deus, mas perdendo a sua sensibilidade espiritual. Por que você está aqui hoje? Por quê? Para quê? A cultura secular tem empurrado a igreja para uma fé domesticada, mas sem impacto. A igreja está se acomodando, como na síndrome da rã fervida. Já ouviram falar da rã fervida? O pastor Zenildo falou do porco. Eu vou falar da rã fervida. É claro que alguns experimentos dizem sobre isso virou uma história motivacional, eu vou repeti-la, mas é claro que isso não acontece com toda rã e com todo sapo. Mas conta-se que se você quiser matar uma rã, não adianta você jogar ela na água fervida. Porque se você jogar a rã na água quente, fervente, ela vai bater e já vai pular e vai sair para fora. Sair para fora, que redundância legal. Sabe o que você faz para matar a rã? Você bota ela na água com a temperatura ambiente. Aí você vai esquentando aos poucos.
Esquenta um grauzinho, ela se acomoda e vai se acostumando. Sobe mais um grauzinho e ela vai se acostumando. Sobe mais um grau e ela vai se acostumando. E sobe mais 1, 2, 3, 5, 10 e ela vai se acostumando. Até que quando ela perceber, ela não consegue mais pular. Porque ela já está fervida. Sabia que a igreja que permite que o pecado vá entrando é como a síndrome da rã fervente? A gente vai se acostumando com o pecado. A gente vai se acostumando com essas pequenas coisinhas. A gente vai se acostumando com a desavençazinha. A gente vai se acostumando com o biquinho que um fez. A gente vai se acostumando com a dissimulação que o outro fez. E a gente vai se acostumando e a temperatura vai subindo. Quando a gente perceber, não tem mais tempo. Já estamos perdidos e atolados no pecado. Isso acontece em nossas vidas. Isso acontece, quem sabe, nos relacionamentos tóxicos que você está tendo lá no mundo. Você está andando com gente lá no mundo e você está se acostumando com as coisas do mundo. Você está dando risada do que não devia estar dando. Você está indo onde você não devia estar indo. Você está se envolvendo com o que você não devia estar se envolvendo. E você vai se acostumando. Isso acontece em muitos que estão, às vezes, vivendo relacionamentos até amorosos. Veja a maior quantidade de feminicídios que existe. São com mulheres que chegam e falam: eu acostumei, eu achei que ia mudar, era tudo tão bom, era tudo tão legal. Não, isso vai passar. E a gente está tendo um relacionamento com o mundo assim. Você está frequentando onde você não deveria frequentar, e isso não está doendo. Sabe por quê? Porque você está se acostumando. E o esfriamento avança silenciosamente. Já dizia Leonard Ravenhill, a igreja não está morrendo por perseguição. Não pensa que a igreja vai morrer por perseguição, mas a igreja está morrendo por acomodação. A perseguição não é o problema. Sabe o que é o problema? A acomodação. Sabe o que diz em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados, ou não vos conformeis com esse mundo. Síndrome da rã fervente. Toma cuidado. Lá em Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em primeiro lugar, eu disse que o avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é. Em segundo lugar, eu disse que o avivamento é urgente, porque a frieza espiritual avança silenciosamente. Em terceiro lugar, o avivamento é urgente, porque o pecado não confessado cauteriza a mente. O pecado não confessado cauteriza a mente. Olha o que diz em 1 de Paulo a Timóteo 4, 1 e 2. 1 de Paulo a Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo o que, irmãos? Tendo o que? Cauterizada a sua própria consciência, cauterizada. Quem aqui trabalha na área de saúde? Ninguém? Quem aqui trabalha na área de saúde? Tem alguém? Já trabalhou? Conhece a área de saúde? Viu uma mão? Eu posso ouvir um amém lá atrás. Amém, um aleluia, isso. Por que Paulo usa essa metáfora da cauterização? É uma metáfora médica. Na antiguidade, como também nos nossos dias, tá bom? Cauterizar uma ferida tinha 2 efeitos principais. Primeiro efeito: destruir o tecido vivo ao redor da ferida. Quando você cauteriza a ferida, você está destruindo o tecido vivo que está em torno da ferida. Para quê? Para que ela não se espalhe.
Então você mata na circunferência para que aquilo não se espalhe. Mas também tornava aquela região insensível. A pessoa deixava de sentir dor ali, mas por quê? Porque os nervos foram queimados. Todas aquelas possibilidades de que você tivesse a informação através dos nervos, da dor ou de qualquer outra situação que pudesse trazer um sinal para o cérebro, quando você cauteriza, você mata o tecido, você mata os nervos. E aquele local fica insensível. Quando Paulo usa essa metáfora médica, ele está descrevendo o estado espiritual de muitas pessoas. A consciência é queimada, é destruída pelo pecado repetido e deliberado. Quando você permite que a tua consciência seja cauterizada, é como você estivesse queimando, nada mais entra, nada sai, a não ser aquilo que está ali dentro colocado. A satisfação dos teus desejos, a satisfação da tua carne. Elas perdem a sensibilidade moral, já não sentem culpa, vergonha ou remorso quando mentem, quando enganam, quando praticam o mal. Você já viu gente que mente tanto que depois ele acaba acreditando naquilo que ele fala? Conhece pessoa assim? Ele mente, depois ele não sabe mais o que ele mentiu e o que é a verdade. O que antes doía não dói mais, porque a consciência foi morta, insensibilizada. Ter a consciência cauterizada é estar espiritualmente insensível ao pecado, a ponto de poder mentir, ensinar erros, viver em hipocrisia, sem nenhum incômodo interior. A pessoa não só peca, como também peca com tranquilidade. A sua bússola moral está quebrada. Mente que nem sente, a cara nem dói, não dói. Quer exemplo bíblico? Acã, lembra de Acã? Acã sabe o que ele não poderia fazer. Acã escondeu o ouro, a prata e a capa. Quem se lembra? Aí, ó, gente que cantava, né? Desde quando era criança. E está vendo como é bom para a gente não esquecer, não é? Acã escondeu o ouro, a capa e a prata. Vão lá, invadam e não tragam nada. Tudo aquilo é amaldiçoado. Ele bate o olho, que capa bonita. Que cunha de ouro linda. Isso aqui de prata, vou levar. Levou escondido. Escondeu, cavou um buraco na sua tenda, colocou tapete por cima. Aí Deus revela, não tem jeito. A casa vai cair, Acã. Confessa, não, eu não peguei nada, não fiz nada. Até o fim ele está negando que não fez nada. E tem gente assim que nega. Não fui eu, não tenho culpa. Não sou eu, não tenho culpa. Acã pagou com a sua própria vida, mas o duro é que trouxe consequência para quem? Para toda a sua família. Lembram de Davi? Davi adulterou, arquitetou o plano de matar Urias, e quando o profeta Natã vai lá e o confronta, ele, não, me conta quem é o cara que fez isso que eu quero matar. É você, meu. É você que fez isso. Eu, oh meu Deus. Mas isso serviu para que ele se arrependesse e mudasse a sua vida. Irmãos, a falta de confissão produz vidas espiritualmente estagnadas. Pessoas que praticam imoralidade habitual e já não sentem mais culpa alguma, precisam hoje, em nome de Jesus, se arrepender. Permita que o Espírito Santo promova em você a mudança necessária. Arrependa-se, porque o avivamento é o único remédio capaz de mudar a sua vida. Avivamento começa por reconhecer que somos frios, pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Eu vou para o último ponto, mas sem não antes relembrar os 3 primeiros. E eu quero ver se vocês estão comigo. Eu disse para vocês que o avivamento é urgente, porque o juízo de Deus é o quê? Mas eu disse também que o avivamento é urgente, porque a frieza espiritual avança
Mas eu disse também que o avivamento é urgente, porque o pecado não confessado cauteriza a mente. Se você está pecando contumazmente e consegue ainda sorrir e com hipocrisia abrir a sua Bíblia e estar aqui louvando a Deus, algo de muito errado está na tua vida. Acorda. Acorda enquanto é tempo. Mas há um quarto motivo que torna o avivamento ainda mais urgente. E a quarta e última razão é que o avivamento é urgente, porque a missão da igreja deve ser cumprida velozmente, amém ou não? O avivamento é urgente, irmãos, porque a gente tem uma missão a cumprir, e a missão precisa ser cumprida velozmente. O Senhor está à porta, o Senhor está voltando, e muitos precisam ouvir da mensagem do Evangelho, e não são pedras que vão pregar, não são mais anjos que virão. O Senhor confiou à sua igreja, amém ou não? Agora, para fazer isso, é só vivendo um avivamento. Os primeiros discípulos, a partir de Atos 1:8, estavam conscientes de que receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Jonas, lá em Nínive, tentou fugir da presença do Senhor, mas sofreu, mas acordou, se arrependeu e dispôs-se nas mãos do Senhor e disse: Senhor, o que eu disse que eu não faria, agora conta comigo, eu farei. Usa-me, Senhor, para a tua honra e tua glória. Mas ele precisou ir ao fundo do poço, ao fundo do mar, no ventre daquele peixe, para que pudesse se arrepender. Oh, irmãos, o avivamento é urgente, porque a missão da igreja deve ser cumprida velozmente. Cada dia que passa é um dia a menos para ganharmos almas. Cada dia que passa, os nossos familiares, amigos e vizinhos estão perecendo sem Cristo. Cada dia que passa, a urgência do avivamento passa a ser não somente o nosso bem-estar espiritual, mas é a arma e a ferramenta para que possamos cumprir a missão que nos foi confiada. E corra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. E a noite, saiba, pode ser a tua própria vida sendo ceifada. Pode ser a impossibilidade de você poder se dispor e dizer: usa-me, Senhor. Eu não estou ameaçando, irmãos, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que as pessoas que participavam da ceia sem nenhuma consciência do sacrifício de Jesus estavam tão fracas e doentes a ponto de que alguns já tinham passado dessa para outra. O crente que passa a ser vergonha para o Evangelho e canal de maldição ao invés de canal de bênção, está, irmãos, nas mãos de um Deus que não tolera a falta de santidade na vida do crente. Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque sem a santidade ninguém jamais verá a Deus. O mundo corre, o pecado avança, as famílias desmoronam. Nós não temos tempo a perder. Uma igreja avivada é uma igreja missionária, é uma igreja que tem compaixão ativa e um testemunho vibrante. Uma igreja que não evangeliza está violando a sua própria razão de existir. Eu concluo a mensagem de hoje dizendo que a urgência do avivamento está no fato de que, primeiro, o juízo de Deus é? Eu não ouvi, o juízo de Deus é? Em segundo lugar, a frieza avança, o pecado cauteriza e a missão deve ser cumprida velozmente. Marcou os 4 entes. É por isso que o avivamento é urgente. Eu encerro dizendo que hoje vimos que Israel enfrentou tempos sombrios de apostasia, rebeldia e idolatria, perdendo a sua conexão com Deus e a sensibilidade espiritual, a ponto de servirem a deuses estranhos.
Eu lhes disse hoje que, tal como Israel no passado, nós vivemos dias em que as igrejas evangélicas, de igual modo, têm perdido completamente a sua conexão com Deus e a sua sensibilidade espiritual. Por isso devemos rogar, como o salmista rogou no Salmo 85, 6: não tornarás a vivificar-nos? A resposta é sim. O Senhor ainda vai nos vivificar e nos avivar, amém ou não? Nós aguardamos o avivamento, é algo urgente, que comece a partir de você, que comece a partir de mim, porque sem santidade e sem avivamento, a nossa missão não será eficaz. Aviva no Senhor, renova no Senhor. A gente não quer mais ser igual. Fecha seus olhos.